Níveis de poder com certeza são uma das maiores obsessões dentro da comunidade nerd, até porque todo mundo fica curioso para descobrir quais são os limites dos poderes do seu personagem favorito. Nesse vídeo eu vou te explicar por que coisas como escalas ou níveis de poder podem ser completamente bizarros e completamente inconsistentes quando a gente fala de histórias em quadrinho como a Marvel e a DC. Eu vou te mostrar por que essas inconsistências acontecem em algumas situações específicas e como que a gente pode lidar com isso na hora de fazer uma análise dessa questão dos poderes. Pode me chamar de Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E eu sei que quando a gente toca nesse assunto, existem elefantes na sala, por assim dizer. Elefantes como Superman ou Hulk. E muitos fãs brigam, se xingam e quase surtam tentando chegar em um nível de poder exato que vale pra todas as histórias, definir quem é o mais poderoso, qual é o poder máximo deles e essas coisas. Mas antes de falar desses elefantes, por assim dizer, deixa eu te lembrar que no fim das contas essas histórias são histórias, olha lá que genial, né? Por trás de toda essa minha genialidade dizendo que as histórias em quadrinhos são meramente fictícias, o que eu quero dizer pra você é que a gente não pode querer tratar isso como sendo algo muito preciso. A gente tem que lembrar de como elas surgem, como são feitas. Calma lá que eu já vou te explicar. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é que a gente não pode querer tratar como sendo, por exemplo, um artigo científico, onde cada informação dentro de uma história tá sendo completamente precisa, todos os dados são 100% válidos e vão valer em todas as situações, aquilo tá explicando como o nosso mundo funciona. Não é bem assim, né? Eu acho que vocês sabem. Bora lá, todo mundo tá de saco cheio de saber que às vezes simplesmente sai uma história dizendo tal coisa, logo depois ou alguns anos depois sai outra que contradiz aquilo. E muitas dessas coisas ficam indo e vindo. A própria questão sobre como a força de aceleração surgiu já foi dita sendo de uma forma, que no caso foi criada pelo Barry, depois foi dito que na verdade era outra coisa, depois voltou pro Barry e outra coisa e assim vai. É uma loucura. Justamente porque são histórias e a gente tem que lembrar disso na hora de pensar sobre essa questão dos níveis de poder também. Em primeiro lugar, por mais que muitos nerds sejam obcecados com essas análises de poder, criar uma escala de poder certinha não é o objetivo da história, então o escritor não tá tão preocupado com isso quanto muitos dos espectadores. E não, isso não é desculpa para ele fazer isso mal feito, porque, querendo ou não, são inconsistências no roteiro, por assim dizer. Mas a nossa conversa aqui não é sobre se isso tá certo ou se tá errado, porque, convenhamos, é um fato que acontece, todo mundo sabe que existem essas inconsistências. Aliás, qualquer um de vocês já leu uma sequência de histórias em quadrinho, por assim dizer, eu tenho certeza que você encontrou alguma coisa que não encaixa com algo que foi mostrado antes ou então depois. Todo mundo sabe disso e existem vários casos famosos, como aquela questão de seres superpoderosos brigando na Terra e ela não é destruída. Tem gente que justifica como área de efeito, mas isso não deixa de ser só um tipo de inconsistência sendo justificado. Já tem um vídeo aqui sobre isso. Ou simplesmente questões como uma história fala que o personagem A é mais forte que B e depois em outra história o B é mais forte que A e assim muda. Então o fato é, existem inconsistências. Não tem como dizer que tudo se encaixa perfeitamente, porque não encaixa. Muito disso é por conta da forma como essas histórias são produzidas. Bora lembrar que muitos desses heróis estão aí já tem mais de 50, 60 anos. Num período de tempo tão grande, mesmo que fosse só um escritor, muito provavelmente ele cometeria erros. Só que não é isso que a Marvel e a DC fazem. Elas pegam vários escritores. E eu acredito que o certo seria, desde o começo, existir um tipo de manual. Por exemplo, o Superman consegue levantar isso, se mover nessa velocidade. Você constrói a sua história seguindo esses parâmetros, tenta encaixar as coisas aí. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Fazer o quê? A real mesmo é que nas histórias, coisas como níveis de poder, feitos, lógica e diversos outros fatores vão flutuar simplesmente com o que for necessário para desenvolver aquela história que a gente está lendo. O poder de um herói, por exemplo, sempre vai estar por volta do que for necessário para contar o que o escritor quer contar. Às vezes isso significa deixar esse herói mais fraco para ele não estragar o andamento da história, às vezes significa deixar ele absurdamente mais forte para permitir que ele faça algo e assim fazer a história seguir. Diferente de, por exemplo, do mangás, lá até existem inconsistências, mas fica mais fácil de analisar essas questões porque é uma história só de uma forma linear, não existem tie-ins, não existem o personagem aparecendo em histórias de outro personagem e todos esses outros fatores. Nas histórias da Marvel e da DC, por todas essas questões de personagens aparecerem em várias histórias diferentes, rolam reboots, troca de escritor e todas essas coisas, a gente acaba tendo essas situações como, por exemplo, o Hulk em um momento em que teoricamente ele era muito mais fraco, dando socos que afetam a linha do tempo, destroem realidade, destroem meteoros maiores que planetas, e aí depois quando ele tá num momento teoricamente muito mais forte, ele briga contra os Vingadores e não faz grande coisa, a gente não vê muita destruição. Ou, por exemplo, nas HQs da Liga da Justiça dos Novos 52, os raios ômega do Darkseid eram tão rápidos que até certo ponto eles conseguiam acompanhar a velocidade do Superman e do Flash. Mas se a gente pegar outra história como Crise Final, o Batman consegue superar isso com um tiro, basicamente. Ou seja, variou simplesmente com o que a história precisava contar. E sim, é desse tipo de situação que surge aquela galera dizendo, ah, mas veja bem, o personagem X lá
consegue destruir um sistema solar. Ele bateu no Batman, o Batman ficou vivo. Então o Batman é mais resistente que um sistema solar. E aí na prática você vai ler a história, o Batman apanha pra um bandido na rua ou algo assim do gênero. Só que claro, sempre vão ter os especialistas de plantão, por assim dizer, né? Tá ligado quando você tá passando por uma rede social e aparece um perfil que, por exemplo, o nome dele é Batman, o Cavaleiro das Trevas, o herói mais pica de todos os tempos. Todos os vídeos dele são sobre o Batman e aí por acaso ele defende que o Batman é mais rápido que a luz, mais resistente que um sistema solar, consegue nocautear o Superman com um soco, tudo sem preparo. Pois é, esse tipo de coisa surge dessas inconsistências e claro, uma pitadinha de favoritismo. Mas beleza, galera, eu acho que aqui já deu pra entender que, ok, existem as inconsistências porque muitos escritores diferentes, muito tempo, simplesmente fizeram a história mal pensada nessa questão dos poderes, beleza. Dito isso, como é que a gente vai analisar essa questão? Qual que é o real nível de poder dos personagens se essa galera super poderosa varia tanto? Bom, a real é que, ironicamente, isso também varia. Eu tô querendo dizer que você analisa do jeito que você quiser, eu não tô aqui pra falar regra, eu acho que ninguém deveria. Algumas coisas fazem mais sentido do que outras, só que eu acho que com tudo que a gente já falou, ficou meio claro que tentar medir tudo com uma régua só é um pouco sem sentido. Depende do que você quiser fazer com a pessoa que você estiver conversando, tanto faz. Só que, claro, sempre existem alguns adendos, por assim dizer, né? Por exemplo, quando a gente fala de um personagem que simplesmente é de um universo alternativo e por isso ele é mais forte, beleza, não é uma inconsistência. Ou então aconteceu algo específico como o Batman sentando na cadeira Mobius e aí por isso ele tá mais poderoso que o normal. Também não é uma inconsistência. Na hora de analisar, só tem que deixar específico que aquilo não era uma situação padrão. Principalmente quando a gente fala da DC Comics, a galera também gosta de alterar muito isso pela questão das eras, né? Apesar de que tem uns fatores aí. Porque assim, de fato, não dá pra negar que os poderes de vários personagens, principalmente o Superman, por exemplo, variaram muito ao longo dessas eras. Só que honestamente, eu não diria que isso é porque aquela versão do Superman é mais forte, mas sim porque os escritores faziam ele mais forte. Isso tem uma diferença, porque bora lá, se você quiser analisar o Superman como ele era representado naquela época, a gente considera, por exemplo, aqueles poderes absurdos. Só que a real é que esse mesmo Superman aparece em outras histórias depois, enfrentando outras versões dos personagens, e aí na prática fica tudo muito parecido. Histórias como Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita, Convergência mostram pra gente várias versões alternativas de personagem, e de forma geral todos eles estavam numa casa parecida. Até mesmo, por exemplo, o Superman do Injustice, que se a gente for pegar por feitos é muito mais fraco, lá em Convergência tava num nível semelhante a outros Supermans. Por isso que eu digo, isso varia simplesmente com o que a história quer contar. E aí como você vai analisar, se você vai pegar pela lógica, pelo que foi mostrado naquela história, por como era representado lá na Era de Ouro, então na Era de Prata, você que sabe. Algo parecido rola com coisas como reboots, ou então poderes que simplesmente aumentaram com o passar do tempo. É só deixar claro se é antes ou depois, coisas assim. Eu ainda nem falei de todos os casos possíveis ou todas as situações de inconsistência, mas você vê como só até aqui já foi uma viagem total. Porque a gente tá falando de versões diferentes, em histórias diferentes, em épocas diferentes, por escritores diferentes e todas essas coisas. E se acredita que ainda tem gente que quer generalizar isso tudo? Claro que algumas histórias tentam dar um motivo, uma justificativa pra generalizar, só que convenhamos, a maioria é furada. Alguns já devem ter escutado daquela questão do poder do Superman variar se o dia tá ensolarado ou não. Pô, que desculpa furada pra umas inconsistências tão grandes do poder dele. Também tem gente que gosta de considerar como sendo simplesmente uma questão do avanço do tempo, só que isso também gera incoerências de roteiro. Porque, por exemplo, as histórias da Marvel e da DC, como elas são um universo, muitas vezes a gente não tem o momento exato do tempo em que tal coisa aconteceu. Meio que só aconteceu por volta daquele período em muitas situações. Só que tentar simplesmente tirar as coisas de lugar e encaixar em uma ordem de que todos os feitos pequenos, por assim dizer, aconteceram antes e todos os grandes aconteceram depois, bagunça completamente isso, porque a gente tem pontos das vidas dos personagens que claramente aconteceram um depois do outro. Você deve estar pensando, como cacetas então eu analiso isso se é tudo tão bagunçado? De novo, eu não posso te obrigar a nada, mas eu vou citar aqui algumas formas como as pessoas costumam fazer na internet. Muita gente gosta de simplesmente desconsiderar os feitos menores, pegar simplesmente as maiores demonstrações de poder e considerar que é aquilo. Tem gente que gosta de pegar uma média, por assim dizer, pegando um grupo de histórias e vendo qual é a média do que os personagens fizeram. Também já vi gente que simplesmente desconsidera os feitos que são pequenos e desconsidera os que são grandes e pega os que são medianos, por assim dizer, se a gente fizesse uma escala. Eu pessoalmente gosto de fazer algo parecido com isso. Bora lá, né, galera? Não dá pra gente simplesmente pegar as menores demonstrações, por exemplo, o momento em que o Hulk demonstrou a menor quantidade de força, em que ele peidou, então foi derrotado para o oponente mais fraco, e falar que
beleza, então esse é o poder do Hulk, porque a gente tem várias demonstrações maiores. Só que na minha visão, simplesmente pegar as maiores demonstrações completamente absurdas e dizer que, ok, essa é a força dele e esquecer todas as menores, também não vale. Se a sua proposta for essa, beleza, só que de uma forma geral, você ainda assim está ignorando vários outros pontos em que ele se mostrou mais fraco. Como eu faço é basicamente quem é o personagem, quais os poderes dele, qual a lógica ou background por trás dele, com quem ele interage, como os outros personagens tratam ele, e com base nisso encontrar a lógica por trás do personagem. Por exemplo, um personagem que nas suas histórias com constância rola ele voando entre astros celestes, logicamente tem que ter uma velocidade minimamente condizente com isso. Não dá pra você pegar esse personagem que tá toda hora viajando pra outros planetas, pegar uma história em que, por exemplo, ele foi pego de surpresa por uma bala e dizer que um tiro é mais rápido que ele. Esse aqui foi só um exemplo bem simples e falando de um aspecto só, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Na minha visão, se a gente conseguir entender qual é o background, como funcionam as histórias do personagem, a gente consegue, ao analisar uma escala, por assim dizer, entender onde realmente está dentro da média dele ou onde simplesmente o escritor fez ele mais fraco ou então aumentou muito o poder dele. Mas claro, no fim das contas eu não tô aqui cuspindo regra em ninguém, cada um faz da forma como quiser, né? Apesar de que é bem provável que nos comentários apareça aquela galera se rasgando, dizendo que não, só eu sei como funciona, o meu personagem é muito mais forte. E qual é, né, galera? Não precisa se doer com isso. Esse tipo de assunto é só pra gente se divertir e passar o tempo mesmo. Eu acho que você percebeu que nesse vídeo eu não apresentei uma resposta completa e é justamente porque não tem. Existem inconsistências. Ponto. Isso daí é um fato, não dá pra gente negar. A minha ideia aqui foi justamente criticar essas inconsistências e mostrar algumas formas como a gente pode tentar resolver na hora de conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like pra apoiar o canal e se inscrever pra não perder os próximos. E também eu queria falar que esse vídeo é parte de um quadro aqui do canal chamado Combateologia Teórica. Então se você gostar de conteúdo como esse, você pode assistir os outros episódios. Deixa aqui nos comentários como você costuma lidar com essas inconsistências. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.